Boa noite, Ju. Legal te ver por aqui, super feliz. Primeirona a entrar, que legal. Prazer, querida. Vamos aguardar ver se entra mais algumas pessoas. Senão nós começamos, só nós duas. Mas eu sei, hoje o tema é fé. Então eu tô com fé que outras pessoas vão entrar. Hoje não temos convidado. Vamos ver se o pessoal vai entrar. Vou esperar mais um minutinho. Ah, que legal, Ju. Maneiríssimo. Obrigada aí pela força, tá? Tenho visto você em várias lives, muito feliz. Vamos com fé. Esperar mais um minutinho para ver se o pessoal entra. Senão nós começamos. Que pode ter um aí, mas sei lá quantos que estão escutando essa live, né? Sei lá o que tem aí no campo do invisível e também o que vem depois, né? Se as pessoas escutarem essa live gravada. Então vamos esperar mais um minutinho. Lembrando que, sim, já vão chegar, se Deus quiser. Se não é nós, vamos que vamos. Lembrando que a fé é um exercício, né? A gente precisa exercitar. Exercitar nas mínimas coisas, até como fazer uma live, né? Até mesmo para ter pique para fazer uma live, ter coragem de encarar uma live sozinha, a gente tem que ter toda a fé do mundo, né? Quando entrar a segunda pessoa, eu vou entrar no tema. Vamos ver, quem vai entrar? Vem, universo! Opa, entrou! Ih, entraram logo duas. Karina, tá dizendo que entraram duas, eu só tô vendo a Karina. Oi, filha, boa noite, queridíssima. Kátia, minha amiga, obrigada pela presença. Então vamos lá, pessoal. O pessoal tá chegando. Prazer enorme ter vocês aqui que estão chegando. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que a gente está precisando exercitar mais do que nunca, que é a fé, né? Vocês estão me escutando bem? Tá tudo bem com a transmissão? Acho que sim, né? Senão vocês estariam falando. Bem, boa noite, Ana, que tá chegando. Isso aí. Então vamos lá, Bibi entrando. Bom, gente, como eu disse, né? Nos tempos atuais, mais do que nunca, a gente está precisando exercitar a fé. Porque a gente está enfrentando um momento de extrema incerteza com essa questão do coronavírus. Temos a incerteza se vamos adoecer, se adoecemos, temos a incerteza se vamos nos recuperar, temos a incerteza se vamos ter o nosso ganha-pão garantido, né? Isso preocupa muita gente, e para ser sincera, também preocupa aqui na minha casa, mas a preocupação é uma coisa que a gente tem que aprender a não alimentar. Oi, Manu, boa noite. Temos que realmente evitar as preocupações. E para evitar as preocupações... Oi, querida, chegou. Tatá e Ana Clara. É mole? Bota o nome da filha, hein? Tá... Que legal. Bárbara, minha cunhada, Gabi tá chegando. Olha, eu tô muito feliz com a presença de vocês, tá? Então, o que eu tava falando, pra gente vencer essas preocupações que estão surgindo, nada melhor do que exercitar a fé, tá? Hoje vai ser um pouquinho difícil pra mim, pra eu conseguir interagir melhor com vocês, porque falar e ler ao mesmo tempo, eu não sei se eu vou ficar vou conseguir. Aqui a Ju tá falando, ó, estamos confortáveis com essa incerteza toda. É difícil. Acho que você quis dizer desconfortáveis, né, Ju? Sim, estamos muito desconfortáveis. Porque, afinal de contas... Ó o Lucas aí. Oi, querido. Ai, que legal você por aqui. Muito feliz. Então, esse período de incertezas só tem um remédio. Só tem um remédio para isso. É a fé. Tá? E hoje, para poder passar um pouco desse ensinamento aqui para vocês, eu vou pedir ajuda desse velho amigo meu aqui, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo. Por favor, se você não é espírita, não saia dessa live, porque não vou falar de espiritismo exatamente, eu vou falar sobre fé.
eu vou falar sobre ensinamentos de Jesus, eu vou falar, inclusive, da fé na física quântica, que é uma praia que eu adoro, né? Então, essa fé que nos revigora, como está dizendo a Ana aqui, ela, lá na época de Jesus, tem uma passagem que eu gosto muito, que ela está em Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 18. É assim, um homem tinha um filho que ele chamou de tomado pelo demônio, que ele estava enlouquecido, tá? Então o pai, oi meu amor, que bom que você chegou. Então esse pai desesperado chega para Jesus e fala assim: Jesus, meu filho é louco, toda hora ele cai, ora no fogo, ora na água. E o que acontece, Jesus? Eu já levei meu filho até os apóstolos e os apóstolos não conseguiram curar meu filho. Aí Jesus vira para eles assim: ah, homens de pouca fé, traz esse menino aqui para mim. E aí esse pai leva o filho para Jesus e Jesus expulsa o demônio do filho, daquele homem. E aí o rapaz fica curado. Depois dessa situação, oi Tina querida, depois dessa situação, os apóstolos vão para Jesus assim, curiosíssimos: mas mestre, como é que você conseguiu curar aquele rapaz? Como é que conseguiu expulsar o demônio dele? Aí Jesus fala: vocês não têm fé, vocês são homens de pouca fé. No dia que vocês tiverem a fé que eu tenho, vocês vão curar. E ele ainda fica bravo. Jesus fala: será que eu vou ter que ficar o tempo todo aqui com vocês? Jesus, na sua grande sabedoria, né, já sabia que tinha um tempo limitado aqui na Terra. Então ele tinha que deixar os ensinamentos dele e fazer com que esses ensinamentos ficassem plantados nas pessoas, sobretudo nos apóstolos, né, que eram os seguidores diretos dele. E aí a verdade é essa. Jesus fala assim, eu vou até ter que ler porque a frase é tão perfeita: se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daqui até lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Quer dizer, Jesus dá mais uma linda lição. Oi, Bárbara! Então, em primeiro lugar, né, essa expulsão dos demônios, né, do demônio do menino, na verdade, hoje nós sabemos que esse menino provavelmente estava com uma influenciação espiritual, que estava, oi Vanessa querida, que estava com essa influenciação espiritual, que estava tirando o menino do prumo. Tanto é que Jesus rapidamente tirou o demônio, entre aspas, encaminhou, né, como a gente faz em muitos centros espíritas, encaminhou para o tratamento e o menino ficou curado, né? Então, gente, e que montanhas são essas? Que montanha é essa que Jesus fala que a gente pode transportar? Gente, fisicamente, a princípio, é impossível você mover uma montanha. Jesus, mais uma vez, falou por metáforas, né? As montanhas que Jesus quis se referir são os nossos problemas, as nossas dificuldades, né? Tudo o que nos atrapalha são as montanhas que a gente precisa realmente remover para a gente seguir a nossa vida, a nossa evolução, a nossa caminhada. Oi, Regina querida, tudo bom? Então, gente, e aí, nesse capítulo aqui do Evangelho, que se chama O Poder da Fé, Jesus categoriza a fé de duas formas. Que você acredita, que tudo que você faz, você vai com energia, porque você acredita, você tem uma fé robusta. Oi, Ana, querida, que bom que você chegou, Ana Paula.
E a fé vacilante é aquela fé que, cara, você hesita, você fala que tem fé, mas será que tem mesmo? Você fica sempre com o pezinho atrás, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Essa fé é a fé vacilante, que não, simplesmente essa fé não acredita na possibilidade de vitória. Ao passo que a fé robusta tem certeza absoluta de que ela é capaz de conquistar qualquer coisa. E aí a gente vê, será que a gente pode trazer essa fé robusta para os dias de hoje? Com tantas dificuldades que a gente está passando? Gente, pode ter certeza que sim. Nós conseguimos alimentar essa fé dentro da gente. Jesus fala uma coisa aqui muito interessante. Eu vou ser obrigada a ler para vocês, porque é de uma perfeição incrível. Jesus fala assim, quer dizer, Jesus não, desculpa. Como esse livro aqui, para quem não conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec pegou as passagens do Evangelho, né, Novo Testamento, e comentou de acordo com a visão dessa doutrina que estava nascendo lá na França, em meados do século XIX, que veio a se chamar Espiritismo. Para isso, ele contava com a ajuda de espíritos iluminados que, por meio de médiuns, passavam as informações, tá? Para Kardec poder codificar essa obra linda. Então, na explicação dos espíritos, né, que Kardec obteve, ele fala assim: entende-se como fé a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios para atingi-los, de modo que quem a possui caminha, por assim dizer, com total segurança. Num como noutro caso, ela, a fé, leva a realizar grandes coisas. Gente, tem coisa mais quântica do que isso? Olha, vou falar de novo. A fé traz uma espécie de lucidez que faz ver pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios para atingi-lo. Gente, onde começa tudo? No pensamento. No pensamento começa aquilo que a gente deseja, aquilo que vai ser o objeto da nossa fé. E se a gente alimenta esse pensamento com essa força poderosa que nasce com a gente, que é a fé, se a gente faz isso, é meio caminho andado. É isso que o livro está querendo dizer, tá? Que é uma certeza absoluta, porque nasceu no pensamento e a fé, ela vai mostrar os meios para a gente atingir. E como é que a fé mostra os meios? Gente, tão simples, a gente fala o tempo todo aqui, pela lei da atração, pela lei da sintonia, não é? Porque a gente quer, a gente pensa, a gente sente que aquilo já se realizando. A gente põe o ingrediente principal, que é a fé, não é? E aí, pronto, se materializa, as coisas se materializam, sabe? Não é uma mágica, é uma ciência. Por isso que foi, com estudo, foi sendo desenvolvida a física quântica, né? Pensamento, sentimento, ação, não pode ficar parado, tem que agir para o universo também perceber a tua força e te auxiliar, co-criar junto de você. Né? Oi, Ana Paula, querida! Então, gente, isso aqui é física quântica falada em 1800 e sei lá assim. Então, vejam bem,
mais do que nunca, nós temos que exercitar essa fé que inicia no pensamento, tá? E reverbera no coração e se materializa. Estamos num momento em que temos que ter fé no provimento divino, que vamos continuar tendo comida, saúde, casa, trabalho, não é? Nós não podemos deixar o nosso pensamento se contagiar com tudo que está fazendo, com tudo que está acontecendo. Se a gente se contagiar, a gente só vai ficar tendo pensamentos negativos. Pensamento negativo vai trazer o quê? Coisas negativas, né? Vai materializar realmente em falta, em escassez, em doença, né? Selma querida, Selma que está entrando aqui agora, ela criou agora um canal chamado Espiritualidade para Iniciante. A Selma vai estar aqui com a gente segunda-feira. Olha que legal, Espiritualidade para Iniciante. É isso, gente. Nunca é tarde para você começar a se espiritualizar. Então, na segunda, a gente vai conversar com a Selma, tá? Bom, gente, voltando então. Quando a gente tem essa certeza de que vai atingir um objetivo, a gente está trabalhando a fé e a força da nossa mente, a força da atração e da sintonia. E os meios que está colocado aqui, os meios para que nós seremos intuídos a respeito dos meios, isso também se dá por essa atração, essa frequência, né, que a gente manda para o universo, a frequência da certeza, a frequência da alegria, a frequência do amor, né? É tudo isso que vai fazer com que, por exemplo, você tá precisando de dinheiro, você perdeu seu emprego nessa quarentena. Essa tua frequência de positividade, de fé, vai fazer com que surja uma nova oportunidade. Gente, o que eu conheço de gente que está trabalhando como nunca trabalhou nessa época da quarentena. Por quê? Porque são pessoas que estão conectadas com a abundância. E nesse aspecto, eu posso até falar de mim mesma. Eu tô trabalhando pra caramba. Eu já trabalhava antes e continuo trabalhando, porque trabalhando e sendo remunerada, sabe? Isso é fantástico. E também trabalhando sem ser remunerada. Porque o que eu tô fazendo aqui agora com vocês, de certa forma, é um trabalho. É um trabalho para ajudar todo mundo a expandir as consciências e compreender que nós somos deuses, nós somos capazes de cocriar, nós somos os donos da fé. A fé habita em nós para ser usada. Essa fé não é para ficar lá guardadinha na gaveta não, gente. É para usar. E aí Jesus, olha só, o que Jesus fala também. Na verdade, desculpa o erro mais uma vez, não é Jesus, é a explicação de Kardec. Mais quântico que isso é impossível. Tanto é impossível que eu vou ser obrigada a ler o parágrafo para vocês. E vocês vão fazer assim, ó. É isso mesmo, 1800 e blau. O poder da fé é demonstrado direta e especialmente no magnetismo. Magnetismo! Por ele, o homem age sobre o fluido, agente universal. Modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Aquele que, a um grande poder fluídico normal, juntar sua fé ardente, pode, unicamente pela vontade dirigida para o bem, alô, anotem isso, para o bem, operar esses fenômenos especiais de cura e outros mais que antigamente eram tidos como prodígios e, no entanto, são apenas o efeito de uma lei natural. Este é o motivo pelo qual Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, é porque não tinhais fé. Gente, aula de física quântica no livrinho da... Livrinho não, livrão, tá? Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é de cabeceira. Livrão da doutrina espírita. E mais uma vez eu falo, se você é espírita, não sai dessa live. Porque, cara, isso é pra vida. É vida. Não, tá em todas as religiões.
sabe? E acima de tudo, gente, eu confio muito numa coisa, sabe? Que um dia nós não teremos mais uma divisão de religiões. Um dia todos nós vamos vibrar na mesma vibe religiosa, entre aspas, sabe? Porque, infelizmente, as religiões que nós temos hoje, elas acabam separando as pessoas. E eu creio muito. Eu já li isso num livro de Ramatiz, falando, né, quando vier a Terra der a evoluída dela para um planeta em regeneração, que nós teremos uma única religião. Por isso, gente, eu estou usando esse livro aqui como referência, mas eu poderia estar usando o livro de qualquer outra religião. Por muitos e muitos anos, eu fui espírita. Eu ainda sou, mas na verdade é que eu prefiro me auto-intitular espiritualista, justamente por crer que vai chegar uma hora em que não vai ter mais nome. Espiritismo, budismo, catolicismo, não vai ter mais isso. Vai ter apenas fé pura e linda. E aqui voltando, aqui tá falando de quê? Tá falando de magnetismo. Magnetismo é o quê? O imã, gente. Que imã vocês querem ser? O imã que atrai coisas boas, maravilhosas, riquezas, viagens, amor, saúde? Ou vocês querem ser o imã que atrai doença, solidão, pobreza de espírito? Que imã vocês querem ser, gente? Bom, eu sei o imã que eu quero ser. Eu tenho até um mantra. Meu mantra é: eu sou um imã que só atrai positividade. Isso já me salvou em várias situações, viu? Teve vezes que eu me vi em algumas enrascadas em que eu ficava assim, nervosa assim, sabe? Ai, meu Deus, e agora? Aí eu parava, dava aquela respirada e na minha mente falava: eu sou um imã que só atrai positividade, eu sou um imã que só atrai positividade, eu sou um imã que só atrai positividade. E aí, logo em seguida, a solução aparecia. Porque eu justamente, ao estar fazendo essa movimentação mental da positividade, eu me transformo em quê? Como foi falado aqui, peraí, desculpa que eu perdi. Eu consigo agir sobre o fluido, o agente universal, modificando as qualidades dele, né? Ou seja, eu consigo agir sobre a matéria, gente. É isso que a física quântica fala um bocado. Porque se nós somos todos feitos de energia, nós somos energia pura, tudo bem, temos aqui esse corpo físico, mas até o corpo físico tem energia, né? Nós somos capazes de moldar as energias de acordo com a vibração que a gente emana. E se no momento da enrascada que eu tava, se eu começo a mudar assim a minha vibração mental, falando, eu sou um imã que só atrai positividade, eu sou um imã que só atrai positividade, eu tô moldando aquela realidade. E, gente, eu vou falar pra vocês, tá? Isso é nas coisas bobas do dia a dia. Eu não tô falando nem de grandes conquistas, mas também é para as grandes conquistas. Vou dar um exemplo. Teve uma certa vez, minha mãe já era falecida, o apartamento dela ainda não tinha sido vendido, e a moça que morava lá virou pra mim e falou assim: Ana, tem um vazamento aqui e vai dar problema. Você precisa vir resolver isso. Beleza. Lá fui eu, saí de Jacarepaguá, onde morava, que eu fui bairro do Flamengo, no meio do dia, larguei tudo o que eu tava fazendo e fui. Já cheguei lá, a pessoa que eu tinha combinado de ir mexer no encanamento lá, furou comigo. Aí eu falei com o porteiro e falei: meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Me disseram também que tem aqui um faz-tudo. O faz-tudo tá aí? Oi, Anabela querida. O faz-tudo tá aí? Aí o porteiro falou: ih, não tá, hoje é folga dele. Aí eu fiquei louca na hora. Falei: bom, me despenquei, 40 minutos de trânsito, para chegar aqui, não está a pessoa, nenhuma nem outra, perdi a viagem e ainda vou ter um prejuízo tremendo, porque esse vazamento vai prejudicar o apartamento vizinho, e aí ferrou tudo. E aí eu falei: cara, calma que a coisa não é assim, comigo as coisas não são assim, eu não deixo o problema dominar muito tempo. E aí foi exatamente o exercício que eu fiz. Cheguei num cantinho da portaria discretamente,
Respirei fundo e comecei com o meu mantra. Eu sou um imã que só atrai positividade. Eu sou um imã que só atrai positividade. Gente, eu juro por Deus, não deu 2 minutos, veio um funcionário do prédio, se dirigiu no meu caminho, na minha direção e falou assim pra mim: você tá precisando de ajuda com o encanador? Bombeiro, aliás, que chama, né? Falei, tô. Ele, olha, no apartamento tal, tá tendo uma obra já de muito tempo. Você quer que eu vá lá falar com ele pra ver se ele pode te ajudar? Pois o cara... Aí eu dei aquela relaxa, falei, claro, claro. E aí o cara foi lá, o rapaz desceu, resolveu o problema em questão de minutos. O rapaz foi lá, viu o que era, foi na rua, comprou a peça, paguei a ele cobrou super barato, a peça foi super barata. Enfim, eu transmutei, eu me tornei esse imã da positividade, sempre movida, lembrando, pela imensa fé, essa imensa fé que me move e que tá dentro de todo mundo, sabe? Tá aqui, gente, isso é magnetismo. E a gente tem capacidade de operar as maiores milagres da nossa vida a partir da força dessa fé, sabe? Então, gente, eu falei de pequenas coisas, mas eu poderia citar aqui coisas enormes que já aconteceram na minha vida, quando eu me coloquei a serviço da fé, quando eu deixei a fé trabalhar por mim. Oi, Priscila, querida, tô adorando que o pessoal tá chegando, tô adorando. Ih, minha amiga Flávia, querida, oi, que bom, amiga. Tô aqui falando da fé e lembrando de você, a beça das nossas aulas que a gente dava na evangelização. A Flávia, por um bom tempo, evangelizou comigo, eu fui evangelizadora por muitos anos, acho que, na verdade, foram uns 15, 16 anos, em que eu levava para as crianças e para os adolescentes um pouco do que eu tô passando aqui para vocês. E usava esse instrumento aqui maravilhoso, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas voltando a falar, pouco importa a religião, tá, gente? Bom, tem outra coisa que eu achei super interessante aqui nesse texto, que fala que a fé sincera e verdadeira, ela é sempre calma. Pessoa que tem fé sabe esperar, porque apoiando-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem certeza de atingir o seu objetivo. Olha que legal, gente. Já a fé vacilante sente a sua própria fraqueza, ou seja, se ela é fraca, a fé vacilante, ó, a pessoa vacilante como é que anda, ó? Não dá, né? Isso me fez lembrar, eu iniciei no Espiritismo pela Umbanda. E lá tinha uns cânticos, né? Chama-se pontos, que tinha um cântico que era assim: balança aquele que tem fé. Balança aquele que tem fé. Quem não tem fé, balance e cai. Viu, gente? Quem tem fé, balança, porque nós somos seres humanos. Vamos tomar bordoada, como todo mundo. Mas a gente só balança. Quem não tem fé, balança e cai. Pois é. Cai o quê? Cai na depressão, cai no abatimento, cai na doença. Não é, gente? Então, a gente tem que ter essa fé sincera, verdadeira, forte, né? Rígida, genuína. Essa fé é que, olha o que a Regina tá falando. A fé é calma porque confia e entrega, certo de que tudo de melhor vai acontecer. Regina, perfeito. Exatamente isso que Allan Kardec quis dizer, ele por meio dos espíritos, ao explicar isso. E isso me faz lembrar uma coisa, gente. A fé, pelo visto, pode ser um grande remédio contra a ansiedade. Porque nós temos essa tendência natural de sermos ansiosos, de querer ver a coisa se realizar assim, de querer ver, por exemplo, o coronavírus, não existe mais, acabou. Mas não é assim, a gente está num processo, em que os cientistas estão se movimentando a cada dia.
é uma notícia boa que surge. Gente, para quem só quer ler o ruim, é a fé vacilante. Para quem quer enxergar o bom, as coisas boas que estão acontecendo, é a fé robusta que Jesus falou. A fé revigora nosso corpo e alma. A Ana está dizendo aqui. É isso aí, Ana. Então, gente, quando a gente for ler as notícias sobre o corona, vamos procurar ler o que os cientistas estão fazendo de bom. Eu recebi hoje um videozinho que era um pedacinho de um programa do SBT, jornalístico, em que uma médica de São Paulo estava falando sobre os avanços na cura dos doentes com o plasma de pessoas que se recuperaram da doença. E que está tendo muita resposta positiva, gente. A cada dia é uma notícia nova. São os estudos da vacina que estão correndo paralelamente. Olha, o próprio uso da máscara foi uma coisa que veio como algo bom, tá? Logo no início de tudo isso, eu recebi também um vídeo que falava de um país da Europa, desculpa, já não lembro, um país lá desses mega evoluídos, em que eles chegaram à conclusão, em comparação aos outros países, porque logo o povo aderiu à máscara, que lá o índice de contaminação foi baixíssimo, o índice de mortes foi baixíssimo. Então você vê, então tem que usar a máscara mesmo. Todo mundo danou a usar a máscara. Então é isso, gente. Quando a gente coloca a fé a nosso favor, essas coisas vão chegando. Vamos nos sintonizar a isso. Vamos ter uma fé sincera e uma fé robusta. Nada de fé vacilante. Deixa eu ler o que vocês estão falando aqui. Ah, Vanessa. Temos que ser igual ao bambu, né, Vanessa? O bambu, como é que o bambu faz? Vem os problemas... Ô, Gel, querida. Vem os problemas não, a ventania, e o bambu tá. E ele não quebra. Assim, Jesus usou a alusão da montanha, da gente remover a montanha. No caso do bambu, a dificuldade é o vento, a ventania, né? E o que seria isso? Nada mais que os nossos problemas, sejam eles quais forem. Gente, tô vendo uma pessoa entrando aqui que eu adoro. Vanusa, querida, quanto tempo que a gente não se fala. Vanusa também foi evangelizadora lá com a gente, só que hoje em dia ela mora no sul, que é em Porto Alegre, que é a terra natal dela, e faz muita falta pra gente, né? Mas, Vanusa, felizona que você tá aqui, querida. Tá? Então, estamos falando sobre fé, sobre isso que a gente já tantas vezes lá no nosso MAP querido, a gente compartilhou com as pessoas, né? Então, gente, vamos fazer esse exercício da fé, lembrando que a fé está dentro da física quântica, porque não basta a gente ficar lá mentalizando e tal. Se quando a gente acaba a mentalização, a gente fala assim, mas será mesmo? Será mesmo que eu vou conseguir? Gente, isso tem sido um exercício para mim mesma, sabe? Teve uma live que eu comentei a respeito de um exercício de Napoleão Hill, que ele ensina a gente fazer uma declaração. Nessa declaração, a gente tem que falar assim, eu, Ana Proa, terei conquistado, aí você bota o que você quer exatamente. No caso, é uma questão financeira, tá? Terei conquistado X reais até, aí tem que botar a data, até a data tal. Em troca disso, o universo sempre pede algo em troca, mas esse algo em troca é a nossa ação, tá, gente? Não é nada de vingancinha, ela não fez, não vou fazer, não é isso. Faz parte daquele conjunto, pensamento, sentimento, ação, tá? Faz parte desse triângulo. Então, gente, me perdi o que eu tava falando, me empolguei. Ah, tá, Napoleão Hill. Tá, então, aí você tem que falar, em troca, eu vou fazer tal. Aí eu botei lá o que eu vou dar em troca. Em troca eu vou agir assim, assado. E você tem que pegar essa declaração que você vai escrever e ler todo dia pela manhã e todo dia à noite, e vai lendo e vai agindo. Vai fazendo aquilo que você combinou
lá na sua declaração que você ia fazer. Então, gente, eu fiz uma coisa bastante ousada. Eu coloquei um valorzinho lá na minha declaração de Napoleão Hill. Oi, Marli, querida. Que foi um pouquinho ousada. E depois que eu coloquei fiz a minha declaração, olha o que aconteceu. Me deu uma força, mas me deu uma força para trabalhar. Me deu uma força para colocar meus sonhos em realidade. Me deu uma força para estar aqui fazendo essas lives para você, para vocês, porque para eu conseguir realizar aquilo que eu coloquei na minha declaração, eu preciso me movimentar, eu preciso ter ação, certo? Mas confesso para vocês, às vezes eu tô meio assim, porque eu sou normal, eu sou ser humano. Então, às vezes eu leio aquela declaração e falo, cara, será mesmo? Mas eu não deixo isso me dominar. Eu, na mesma hora, eu expano esse pensamento negativo na mesma hora. E falo o quê? É isso aí, vamos nessa. Vamos agir, vamos acreditar, vamos ter fé. Fé é tudo, gente. Fé é tudo. Alguém quer dar algum testemunho de fé aqui? Alguém quer entrar aqui na live comigo e falar alguma coisa sobre a fé? Se quiser, é só solicitar. Nós temos, 33 minutos para conversar. 33 não, gente, porque eu sou péssima de conta. 23. Olha, que horror. Eu sou jornalista, gente. Me dá um desconto, pelo amor de Deus. Alguém quer entrar aqui? Alguém quer solicitar para dar um exemplo de fé? Olha, exemplo de fé não me falta, mas eu queria tanto ouvir vocês. Tininha Araújo, queridona. Estamos falando sobre fé. Você já entrou falando, eu tenho muita fé. Tininha, eu sinto que você tem muita fé mesmo, sabe por quê? Eu tenho acompanhado os vídeos que a Tininha é muito amiga do meu marido, tá? E a Tininha tem colocado uns vídeos no Facebook dela maravilhosos, em que ela tá sempre cantando, dançando, tocando e fazendo coisas para dar um up vibracional em tudo que a gente está vivendo nesse momento. Pessoas que elevam a sua vibração não têm compatibilidade com o vírus, gente. Não tem. Então, a fé está 100% relacionada também à alegria, às nossas altas vibrações. Eu canso de falar aqui para vocês sobre a escala de vibrações, né, de David Hawkins. Vibrações altas co-criadoras são as vibrações do amor, da alegria, da gratidão, tá? Então, se a gente consegue manter essas vibrações em alta, a gente consegue também, manter a chama da nossa fé viva, tá? Então, a alegria é algo assim que contagia e contagia aqui, gente, a vibração. E aí vem tudo de bom pra gente. Olha que lindo que a Ana tá falando aqui pra mim, Suas palavras soam como uma vibração muito boa. É isso, Ana. A gente tem que estar sempre colocando pra fora essa positividade. Oi, Nájara, querida. Porque, gente, olha só. Além daquele tripé que eu falei, tá? Pensamento, sentimento e ação. Existe um outro que eu vou botar e vai virar uma cadeira de 4 pés, que é a fala. O que nós falamos vai ter sempre uma repercussão. Então, se eu estou falando aqui para vocês com alegria, com amor, com energia, é porque eu acredito piamente no que eu estou dizendo para vocês. A fé é uma coisa que existe comigo desde que eu nem sei. Sabe quando eu me dei conta de que eu tinha fé? Quando eu tinha assim uns 14 anos, mais ou menos 15, e uma amiga minha estava passando por um problema bobo, coisa de adolescência. Nem lembro o problema, para vocês terem uma noção. E essa minha amiga falou assim para mim: Ana, faz um favor para mim, reza por mim, porque você tem muita fé. Aí na hora que ela falou aquilo, eu tenho muita fé? Eu nem sabia que eu tinha muita fé, sabe? Mas por quê? Porque justamente eu vivo a fé. Eu vivo a fé pela minha positividade.
Eu vivo a fé pela minha alegria. Eu vivo a fé pelo amor que eu dedico ao outro. Na segunda-feira, como eu já disse para vocês, nós vamos falar sobre espiritualidade para iniciantes. E aí vocês vão ver que ser espiritualizado não é ficar enfurnado dentro de um templo. Isso não é ser espiritualizado. Ser espiritualizado é viver bem em cada instante da nossa vida. É enxergar beleza em tudo. É exercitar a gratidão o tempo todo. Será que vocês conseguem ser gratos por tudo que a gente está vivendo agora? Confinamento social, pessoas morrendo. Será que dá para ser grato? Dá, gente. Marininha querida, ai que saudade. Dá para ser grato, gente, porque tudo isso que está acontecendo está realizando transformações. Eu estou me transformando. Ainda mais. Vocês estão se transformando e o planeta está se transformando. Quem está aqui hoje conversando comigo são pessoas que estão conseguindo enxergar o bom no ruim. Isso é exercício da fé. Gente, um amigo tão querido da minha infância, Ricardo, entrando. Tô tão feliz, gente. Olha, já tem gente aqui do primário, do ginásio, da faculdade, da vida adulta. Ai, que alegria! E isso deve ser por quê? Porque ao longo da vida eu fui semeando essa minha alegria, esse meu amor, né? E estão dizendo aqui que a internet está picotando, mas para mim tá ótima, não tá picotando nada. Deve ser a de vocês, gente, tá maravilhosa. Graças a Deus. Para vocês, para todo mundo tá ruim? Para mim tá ótima. Bom, gente, olha só. Temos poucos minutos e eu tô gostando muito de falar sobre fé para vocês, tá? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Olha, outra coisa, o bom no ruim. Narja, que é uma minimalista de primeira, tá colocando aqui: estou me conhecendo muito por causa desse isolamento. Gente, o autoconhecimento é um dos primeiros passos para a gente se transformar em grandes co-criadores, tá? O que acontece? Quando a gente se conhece, a gente consegue saber exatamente o que a gente quer e para onde a gente quer ir. E aí a gente consegue dar o rumo, dar o foco. Porque se a gente não botar o foco aqui na mente primeiro, a gente não vai conseguir alcançar as coisas, né? Então, isso a gente vai aliando, né, a fé a tudo isso, e aí nós nos tornamos seres, assim, bastante... Não gosto dessa palavra, poderosos, mas a verdade é poderoso, sim. Porque a gente se torna co-criador, lado a lado com Deus, lado a lado com o universo. Lembrando que para tudo isso acontecer, para esse magnetismo incrível acontecer, a gente tem que ter o fermento da fé, né? Para realmente a gente acreditar nas maiores maluquices. Hoje eu ouvi um vídeo de um colega que fez um curso comigo. Ele é ótimo, Carlos Cassal, ele faz uns vídeos incríveis sobre física quântica, e ele falando assim: poxa, às vezes eu tô pensando que eu quero ir para um país, mas tô sem nenhum dinheiro. Daqui a pouco recebo um e-mail: ai, querida, é Rogério. Desculpa, né, Ricardo? Perdão, Rogério. Eu tenho grande consideração por você, querido. Desculpa, tá? Desculpa mesmo. Mas então, voltando a falar desse colega meu. Então ele fala, às vezes ele queria viajar para algum país e ele não tinha dinheiro. Aí daqui a pouco pintava na caixa de e-mails dele uma mensagem de alguém para quem ele já tinha feito um trabalho lá atrás, falando para ele: fulano, tô com uma oportunidade aqui de trabalho para você, em tal lugar, estadia paga, tudo pago. E aí a pessoa fica como? Hã? É a cara de quem consegue cocriar, né? Por quê? Porque a fé tá lá, a fé tá inerente, a fé tá viva, né? E aí é isso que eu falo, nós nos tornamos co-criadores. E quando a gente consegue manifestar aquilo que a gente está desejando, primeiro a gente toma um choque, sabe? Porque quando a gente está co-criando é assim, gente, a gente tá lá,
meditando. E a gente começa a sentir, aí a gente começa a meditar e começa a botar aquele sorriso no rosto, né? E aí a gente joga pro universo aquilo que a gente, sem ansiedade, vai que vai acontecer. É o soltar que a gente precisa fazer quando vai cocriar, né? E aí soltamos. Aí daqui a pouco tal coisa que a gente queria tanto acontece. E às vezes acontece um passo de mágica. E aí a gente faz assim, ó. Exatamente, o queixo cai. E a gente, caramba, não é que eu consegui mais uma vez? Porque quando você se torna, a sua mente vai se tornando afiada. É uma cocriação atrás da outra, é uma alegria atrás da outra. Gente, olha só, essa live hoje não era para eu estar aqui sozinha. Eu ia receber uma pessoa que ia falar justamente sobre a fé. Faltando 3 horas para a live, a pessoa teve um problema e cancelou a participação. Eu não hesitei nem um segundo. Falei, sem problemas. Estarei lá sozinha. Estarei lá levando a minha palavra para quem quiser escutar. Certo? E eu tô muito feliz que vocês apareceram aqui para me escutar. Mas eu não quero vaidade. Eu não quero que vocês, escutei a Ana falar sobre a fé, a Ana é maneira. Não. Eu quero que vocês levem para a vida de vocês, porque o momento é esse. Olha, eu acho que a gente nunca teve num momento tão perfeito para a gente ter fé, sabe? Para a gente ser co-criador, para a gente ser positivo. Estamos passando por uma prova de fogo, por um exercício, por mais um na nossa vida. E virão outros, assim como já vieram outros tantos, sabe? Isso faz parte do ciclo da vida. Hoje eu também ouvi falar sobre a lei do ritmo. Uma montanha russa, uma hora está embaixo, outra hora está em cima, outra hora está embaixo. O verão dura um tempo, o inverno dura um tempo, primavera e outono. Isso é ritmo. E infelizmente ou felizmente, esse ritmo nos atinge. Então, nesse planeta de provas e expiações que estamos, não vamos ter festa o tempo todo. Não vamos ter alegria o tempo todo. A gente vai ter esses desafios. Eu prefiro chamar de desafios. Os problemas são lições, são desafios e muitas vezes são cura. São cura para nós, sabe? Então, gente, eu vou começar a terminar essa live aqui falando para vocês, se curem pela fé. Acreditem que essa fé que está dentro de cada um de vocês, como um grãozinho de mostarda que Jesus falou, ela é capaz de remover qualquer montanha. A montanha, seja qual for ela. Qual é a sua montanha? Que montanha você quer remover? É o desemprego? É alguma doença? É a solidão? Qual é a montanha que você quer remover, né? Você vai conseguir. É só exercitar a tua fé. Gente, eu vou ficando por aqui. Muito feliz com a participação de vocês. Muito mesmo. Pode ter certeza. Vocês que passaram por aqui hoje ajudaram a eu alimentar a minha fé. Eu alimentar a minha fé em mim. A fé de que eu sou capaz. A fé de que eu posso levar a palavra para vocês. Que eu posso ser multiplicadora dos ensinamentos de Jesus. Dos ensinamentos da física quântica. Dos ensinamentos da espiritualidade. Sabe? Porque o mundo atual, ele precisa disso. Ele precisa de pessoas de fé. Ele precisa de pessoas que não são vacilantes. De pessoas que andam para frente, sempre para o alto. Para o alto e para cima, para avante, como super-homem. Tá bom, gente? Vamos ser super-homens e super-mulheres, que nós conseguiremos transformar esse planeta para melhor. Tá bom, gente? Obrigada por tudo. Obrigada mesmo. Eu amo vocês.